sou a Tati, eu tô aqui para ensinar um pouquinho para vocês sobre o mundo digital. Tecnologia já está na nossa vida há muito tempo e a gente precisa perder o medo e saber usar, né? Para não depender mais das outras pessoas. Para entender um pouco os nossos celulares, que é tudo que vocês querem saber hoje em dia, a gente precisa entender um pouco os computadores. Os computadores começaram lá na década de 40, eles eram usados mais para cálculos que o homem não conseguia fazer sozinho, né? Os primeiros computadores, eles ocupavam salas inteiras e eles só processavam dados, né? O tempo foi passando e aí o que aconteceu? Dois caras que vocês já ouviram falar, que são Bill Gates e o Steve Jobs, foram contratados para começar a desenvolver um computador pessoal, o tal do PC, que é isso aqui, é um computador pessoal, é o meu computador, só eu mexo nele. Isso é relativamente novo, tá? Bom, com o passar dos anos, os computadores foram evoluindo e foram ficando cada vez menores, né? Eu vou mostrar para vocês vários exemplos de computadores um pouquinho mais antigos e os atuais com a carinha que a gente está acostumado, tá? E por que vocês vão ter que aprender isso, gente? Porque os celulares são mini computadores. Tudo que tem lá, tem aqui. De maneira mais prática, ele cabe no bolso, então a gente vai aprender a usar. Os dispositivos foram feitos para a gente mexer, certo? Se a gente não mexe, a gente não aprende. E como que a gente aprende? Repetição, né? Então, quanto mais vezes a gente repete os exercícios, mais a gente aprende. O mais importante é saber que a gente comanda eles, não eles comandam a gente. O computador fica aqui paradinho, esperando eu dar um comando para ele. Se eu não der, nada vai acontecer. Então a gente não tem que ter medo de quebrar, é só fazer as coisas com atenção. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, o celular e o computador substituem todas essas coisas. Máquinas fotográficas, controle remoto, telefone, relógio, previsão do tempo, rádio, lanterna, álbum de fotos, livros. Tudo isso é substituído. A gente usa todos esses serviços aqui, no celular e no computador. Bom, vamos começar a entender o que é hardware e software. Hardware é a parte física do computador, as peças, o computador em si. Esses são os hardwares. Os softwares são os programas que a gente usa para usar o computador, certo? Aqui a gente tem imagens de computadores antigos, como eles foram evoluindo com o tempo, né? Esse branquinho aqui do canto a gente já conhece. Esse aqui a gente lembra, lá no começo dos anos 2000, foi quando a gente começou a ter computadores em casa. Aqui eu já tenho computadores novos. Existem vários tipos de modelo, vários tipos de tamanhos de tela, né? Cada fabricante, cada marca tem as suas próprias características. Os computadores foram evoluindo cada dia mais, que nem a tecnologia. A gente quase que não acompanha de tão rápido que é. Então, hoje, nós já temos computadores, por exemplo, que não tem mais aquele gabinete do lado. Tudo fica dentro da tela, né? A gente chama eles de 2 em 1, né? A gente tem os touchscreen agora. O que é o tal do touchscreen? A gente já usa isso no nosso celular, não usa? A gente não mexe com o dedo? Existem computadores que a gente mexe já direto na tela com o dedo. A gente tem também notebooks ou laptops, que são esses computadores menores que a gente carrega para todo lado. Qual que é a diferença entre um computador de mesa e um notebook? A diferença é basicamente a praticidade. Eles são iguais. O notebook, eu posso levar ele para os lugares, eu não preciso ter uma mesa fixa, fica bem mais fácil de usar, né? Hoje em dia a gente tem os tablets também, que são um pouquinho maiores do que os celulares e funcionam com o touchscreen também, né? Eles servem
basicamente, eles fazem todas as funções que o computador e o celular fazem, mas eles são um pouquinho maiores do que um celular, um pouquinho menores do que um computador, né? Eu posso ter um tablet, por exemplo, eu uso muito tablet na cozinha, eu posso acessar as receitas que eu quero, eu posso levar o tablet para viajar comigo, por exemplo, eu posso jogar joguinho, eu posso escrever texto. Existem muitas marcas de computadores, notebooks, que estão aí no mercado, né? A gente escolhe o que é melhor pra gente, inclusive o que cabe no nosso bolso. Agora, o que vocês mais gostam de conversar que é sobre o celular, os smartphones. O que são smartphones? Smartphones são telefones inteligentes, ou seja, eles fazem muitas funções ao mesmo tempo e você carrega eles no bolso, né? Você tem lá a possibilidade de chamar um táxi, de procurar um mapa, de procurar um local, né? Todas essas funcionalidades dentro de um aparelho só que você leva para a rua junto com você. Aqui a gente tem uma foto sobre a evolução dos celulares. Eles eram enormes, aí eles foram diminuindo e agora eles estão ficando grandes de novo. Hoje em dia tem até uns celulares que são dobráveis. Nessa foto agora, a gente vai entender um pouco o que tem dentro desse computador. A gente tem um gabinete, a gente tem um monitor, a gente tem o teclado e o mouse, que são as coisas que a gente vê. Agora, dentro desse gabinete, o que tem lá dentro? Nós temos uma placa-mãe. Nela é anexada todas as outras plaquinhas, placas de vídeo, placas de som, placas de áudio, os processadores, as memórias, a fonte de energia, tá tudo lá dentro. E, gente, é só uma máquina. Não tem que ter medo dessa máquina, é só uma máquina. Nessa próxima figura, a gente tem um pouquinho uma descrição do que são essas peças que estão lá dentro do computador, né? O legal do vídeo é que vocês podem parar e reler tudo isso de novo. Nessa próxima imagem, nós temos uma foto do gabinete, ou seja, daquela torrezinha que fica do lado do computador. O que tem ali? Tem um botão de ligar e desligar, eu tenho as entradas de fone de ouvido, entradas para caixa de som, eu tenho entrada para DVD, apesar de que não se usa mais DVD, os computadores novos não vêm mais com entrada de DVD. Hoje em dia a gente coloca tudo, nos pendrives. Na parte de trás do gabinete, a gente tem também um monte de entradas. A entrada da tomada de energia, nós temos a entrada de saída, entrada de áudio, a entrada do teclado, a entrada do mouse, fica tudo lá atrás. Essa figura mostra para vocês as entradas de um notebook. Elas são basicamente iguais, só que elas são nas laterais. Por quê? Porque o notebook é mais compacto, então tá tudo nas laterais. Vamos entender agora o que são periféricos. Periféricos são os objetos que a gente coloca ali no computador para usar o computador. Monitor, mouse, teclado, caixas de som, fone de ouvido, a impressora, as câmeras, tudo isso são periféricos, são peças a mais que a gente coloca lá ali no computador. Quanto espaço tem dentro do meu celular? Quanto espaço tem dentro do meu computador? Né? Esse celular, por exemplo, ele tem 32 GB. Ele é pequeno até, para os padrões de hoje em dia. Já se vendem com 64 GB, com 128 GB. Os computadores têm um espaço maior, porque eles são maiores, eles são feitos para a gente armazenar mais coisas. Né? Nesse gráfico aqui você consegue ver mais ou menos a relação entre essas medidas, né? Então, assim, quanto mais gigas eu tenho no meu celular, mais coisa cabe lá dentro. Vamos conversar um pouco sobre os cuidados básicos que a gente tem que ter com o computador e com o celular. Os eletrônicos, eles costumam esquentar bastante, principalmente quando a gente está usando, né? Claro, se o seu computador ou seu celular está esquentando muito quando ele não está sendo usado, alguma coisa está errada aí. É legal a gente levar numa assistência técnica. Procurem desligar corretamente o computador. A gente vai aprender isso nas próximas aulas. Como desligar corretamente, não é só tirar da tomada, né? Existem passos para a gente realizar. É importante a gente fazer as atualizações necessárias também
no computador e no celular. São através delas que os caras que desenvolveram o programa mandam coisas novas para os nossos aparelhos. Então é muito importante fazer essas atualizações, tá? Uma outra coisa muito importante que a gente vai conversar bastante depois é o antivírus. É fundamental, tanto no computador quanto no celular. É importante também fazer uma limpeza semanal dos nossos aparelhos. Ou seja, todas aquelas porcarias que a gente recebeu no WhatsApp, fotos, vídeos, joguem fora, tá? Joguem fora. A gente só guarda nos nossos aparelhos o que é muito importante pra gente. Por quê? Lembra que a gente estava falando sobre as unidades de medida? Quanto mais coisa tiver lá dentro dos nossos aparelhos, mais lento ele vai funcionar. Por hoje é isso. Na aula que vem, a gente vai começar a mexer no computador, tá? Então, assim, vão anotando as dúvidas de vocês, aula a aula, para quê? Porque no nosso quarto encontro, a gente vai ter um bate-papo ao vivo para vocês tirarem essas dúvidas, tá bom? Até a aula que vem.